professor Ferreira, do canal Master Ferreira, e nós, a partir desta aula, nós estaremos apresentando uma série de videoaulas sobre o tema do Enem, pois se aproximam aí as provas do Enem no mês de janeiro e fevereiro, onde nós teremos, portanto, a oportunidade para que você acesse o ensino superior, uma vez que o Enem é a porta principal de acesso ao ensino superior. Acompanhe esta sequência de videoaulas em que nós estaremos resolvendo uma série de problemas, uma série de questões dos exames Enem de anos anteriores, explicando detalhadamente a resolução dessas questões para que você possa praticá-la, possa aprender os princípios de resolução e, assim, ter um bom desempenho nas provas do Enem 2020. Você esteja conosco nesta sequência de aulas, programe-se, pratique e que tenha sucesso na participação dessas provas, ok? Na aula de hoje, como é uma aula de introdução, nós estaremos apresentando os principais aspectos desta prova do Enem. Tá? Acompanhe conosco. Hoje não resolveremos exercício, não trataremos de nenhuma questão da prova especificamente de matemática, mas estaremos dando uma abordagem geral deste exame, que é muito importante para você que está no nível médio, concluindo ou já concluiu o nível médio e que prestará exame no Enem 2020, ok? Inicialmente, vamos abordar a estrutura do exame. Acompanhe conosco aqui. O Enem 2020, ele está estruturado a partir de matrizes de referência. Observe isso aqui, olha, matrizes de referência, disponíveis no portal do INEP. Então, aqui nesse portal, você tem todas as habilidades e competências que serão cobradas nesse exame do Enem 2020. Acesse, né, este endereço na internet e leia com cuidado quais os itens que estão descritos nessa matriz de referência para que você possa, então, conhecer efetivamente o que será cobrado nas questões do Enem. O exame, ele será constituído de 4 provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada uma dessas provas tem 45 questões de múltipla escolha. Tá? Então, essas provas objetivas, elas são questões de múltipla escolha e cada prova tem 45 questões. Tá? Como são 4 provas, então você vai ter 180 questões e mais uma prova de redação. Isso dividido em 2 dias de provas. Tá? As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes. Observe aqui o detalhe. Apesar dele falar aqui, ó, ensino médio, tá? No entanto, a maioria das questões de matemática, elas têm a área do ensino fundamental. Tá? A maioria das questões você pode resolver com os temas abordados lá no ensino fundamental. Então, se você fez um bom ensino fundamental, com certeza você terá um bom desempenho no Enem, tá? Uma vez que a base para o ensino médio está lá no ensino fundamental. Como está estruturado este exame? No primeiro dia do exame, serão aplicados as provas de linguagens, códigos e sua tecnologia, a prova de redação
e a prova de ciências humanas e suas tecnologias. Então, observe isso aí. Isso aqui acontece no primeiro dia de prova. Primeiro dia de prova, então, você vai ter linguagem, ciências humanas e a prova de redação. Neste dia, você terá 5 horas e 30 minutos para realizar essas duas provas. E a redação, né? O participante somente deverá responder a prova de língua estrangeira, inglês ou espanhol, escolhida na inscrição. Então, se você escolheu inglês, vai responder só inglês. Se escolher espanhol, vai responder somente as questões de espanhol na língua estrangeira. No segundo dia, então, olha lá, no segundo dia do exame, você vai responder 90 questões, sendo 45 de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 na prova de matemática e suas tecnologias. Tá? Isso no segundo dia de prova. Então, repetindo, no primeiro dia de prova, você terá 90 questões de linguagem e ciências humanas, e mais a redação, e no segundo dia de prova, você terá 90 questões de ciência da natureza e matemática. Sendo que no segundo dia de prova, você terá apenas 5 horas para resolver essas 90 questões. Ok? Quais são as datas da prova do Enem? Nós teremos dia 17 de janeiro, é a aplicação da primeira prova. Dia 24 de janeiro, a aplicação da segunda prova, impressa. Dia 31 de janeiro, primeira prova digital. Primeira prova digital, portanto. Esse ano nós teremos Enem impresso e Enem digital. Tá? Aqui em Belém, nós só temos 500 vagas para Enem digital. Então, a grande maioria dos alunos farão apenas o Enem impresso. E as provas serão primeiro dia, dia 17, e ocorrerá o segundo dia, no dia 24 de janeiro. Então, se prepare, né? Nós estamos ainda no mês de agosto, então temos aí cerca de 5 meses, né, aproximadamente, para a realização dessas provas. A área de conhecimento, ela abrange componentes curriculares, né? Por exemplo, linguagem, código e suas tecnologias. Quando você for fazer a prova de linguagem, código e suas tecnologias, você vai ser cobrado questões relacionadas a esses componentes curriculares aqui, ó. Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, arte, educação física, né? E tecnologia da informação e comunicação. Então, tudo isso aqui vai estar no primeiro dia de prova relacionado à área de conhecimento e linguagem. Juntamente, no primeiro dia de prova, com a área de ciências humanas e suas tecnologias, que envolve história, geografia, filosofia e sociologia. No segundo dia de prova, isso aqui é o primeiro dia, e isto aqui é no segundo dia de prova. No segundo dia de prova, você terá ciência da natureza, envolvendo química, física e biologia, e matemática, e suas tecnologias com componente curricular de matemática. Então, observe um detalhe aqui também. Olha, de acordo com a análise do item, uma questão é considerada fácil, e aqui nós vamos tratar especificamente, a partir desse momento, das questões de matemática, na prova de matemática, tá? Uma questão, ela pode ser considerada fácil, considerada de dificuldade média, e considerada ou classificada como difícil. E esta classificação vai afetar no cálculo
da pontuação final do estudante, do aluno. Tá? Uma questão é considerada fácil se a resolução dela é direta, exigindo apenas cálculos básicos. Uma questão é considerada dificuldade média se exigir raciocínio mais elaborado ou fórmulas simples. Né? E uma questão é classificada como difícil quando a resolução exige alguma capacidade de abstração, como situação problema ou problemas mais avançados. Então, observe que nem todas as questões, evidentemente, têm o mesmo nível de dificuldade na prova. Um detalhe, na prova de matemática, assim como nas demais, a interpretação do texto é elemento fundamental nas questões. Muitos estudantes apresentam dificuldade em resolver os problemas por não compreenderem, observe isso aqui, ó, por não compreenderem o que está sendo solicitado e, consequentemente, ficam impossibilitados de mobilizar conhecimentos matemáticos já adquiridos. Então, a interpretação, que tem a ver também com a linguagem, né, e suas tecnologias, é um elemento fundamental na resolução de questões, de um modo geral, né, especialmente em matemática. Pois, ao ler a questão, você deve estar preparado para interpretá-la corretamente. Se não interpretar a questão corretamente, certamente terá dificuldade para resolvê-la de modo adequado. Mas, para sua tranquilidade, observe o detalhe aqui. Uma análise feita pelos professores Ronaldo Lopes, André Cardoso e José Carlos Júnior, da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, né, quando eles prepararam, inclusive, alguns desses textos lidos anteriormente pertencem a esse trabalho realizado por esses professores, eles fizeram uma compilação, uma análise das questões do Enem no período de 2019 e 2018, nesses 2 anos aqui, as últimas 2 provas do Enem, do ano de 2019 e 2018. E a conclusão deles foi o seguinte, olha lá, questões difíceis, isso em matemática. No ano de 2019, 6 questões das 45 foram consideradas difíceis. E no ano de 2018, 8 questões difíceis. Questões consideradas de dificuldade média. Em 2018, 17 questões médias, dificuldade média. Em 2019, 16 questões. E questões consideradas fáceis. Em 2018, 20 questões. E em 2019, 23 questões consideradas de nível fácil. Então, observe que a maioria das questões está aqui, ó, no nível fácil e médio. Então, não é preciso ficar nervoso, se desesperar, porque se você detém um conhecimento nessa faixa, certamente você obterá uma boa pontuação na prova. Você observa que a minoria das questões é que pertencem ao nível difícil. Perfeito? E com relação aos assuntos que são cobrados nas provas, quais são os principais assuntos cobrados nas provas? Observe que esses mesmos professores acima citados, eles fizeram uma análise dos Enem ocorridos no período de 2011 a 2019. Então, eles analisaram esses 9 anos, provas ocorridas durante esses 9 anos. Eles chegaram à seguinte conclusão, após uma análise. Observe esse quadro. Olha aqui, 13% das questões estão relacionadas a operações e medidas. Operações e medidas. Ou seja, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e medidas. Transformar métodos,
quilômetros, segundos, essas medidas. 22% das questões estava relacionado a razão, proporção e porcentagem. Um detalhe aqui, observe o seguinte, ó, 13% com 22% aqui, ó, só aqui você já tem 35% das questões, que equivale a 160 questões relacionadas a números. Ou seja, essa prova de matemática, ela avalia também a sua habilidade, a sua competência em trabalhar com números. Então, por isso é importante em matemática sabermos trabalhar com números, operações, né? Razão, proporção, porcentagem. Então, olha lá, 22% mais 13%. Então, aqui, só aqui, você já tem 35% da prova relacionada a este assunto, né? Outro assunto que é bastante cobrado, ó, gráficos, estatística e probabilidade e análise combinatória. Então, aqui, ó, 96 questões, evidentemente que é 96 questões neste período aqui, ó, nesses 9 anos. Então, aqui, ó, 6 com 6, 12, né, 13, 23% aqui, ó. 23% equivale a essa área de conhecimento, ó, 23% aqui. Então, 35, vamos considerar aqui, ó, 35% mais os 10, 17, 23, só aqui já dá 58% nessas duas áreas de conhecimento. Operações medidas e razão, proporção, porcentagem, probabilidade, análise combinatória, tabelas e gráficos. Geometria plana, geometria espacial e triângulos equivale aqui a 81 questões, representando 17, 19, mais ou menos 20%. Né? Essa região aqui, mais ou menos 20% das questões. Então, com 20% aqui, acrescentando, vai para 78%. E uma parte menor relacionada a funções, equações algébricas, logaritmo, matrizes, sistema e geometria analítica, né? Isto aqui equivalendo aproximadamente a 7, 10, 11, aqui 15%, né? Mais ou menos 15%. Então, na realidade, aqui nós teríamos 9, 17, 20, aqui 10, 17, 23, e o resto estaria aqui com nesses demais assuntos, perfeito? Então, observe o seguinte, se você domina bem essa parte de operações, medidas, razões, proporções e probabilidade com análise combinatória, um pouco de geometria, nós temos aí um bom resultado, certamente, nas provas do Enem. Perfeito? Avalie conosco também o seguinte, ó. Para você ter um bom desempenho, nós aconselhamos proceder da seguinte maneira. Pratique. É preciso praticar para aprender. Ninguém aprende matemática apenas com leitura. Você precisa resolver as questões, né? E aqui vai um detalhe, né? Resolva as questões que já foram resolvidas, né? Porque tem um pensamento que diz assim, não adianta você resolver uma questão que já está resolvida, olhar a resolução de uma questão. Adianta sim, e muito. Você observar como uma questão foi resolvida e depois tentar resolver essa mesma questão.
Você vai aprender bastante dessa maneira, tá? Porque aí você aprende os princípios de resolução das questões, a forma de raciocinar para o entendimento da questão. Só que para você praticar, você precisa disso aqui, ó, disciplina e organização. Seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, né? Certamente vai facilitar o seu aprendizado. Planeje, faça um planejamento de horário, de assuntos que você pode estudar. O importante é que você reserve um momento para que tenha oportunidade de estudar aquela disciplina de forma regular. Um outro item importante, ler e interpretar é fundamental. Nós já vimos acima, né? Muitas questões, aqui, ó, colocamos até aqui embaixo, muitas questões fáceis, você não precisa fórmula. Nós vamos resolver aqui algumas questões em que você não vai precisar usar fórmula alguma para resolver a questão de matemática. Somente a leitura e a interpretação correta da questão já faz com que você chegue à resposta correta. Então, pratique leitura e interpretação. E certamente isso vai te ajudar muito. Não somente na prova de matemática, né? Nas demais áreas também é de fundamental importância a leitura e interpretação correta das questões. E, por último, olha só, a prova de matemática, ela esbanja, ela é abundante em gráficos, tabelas e infográficos. Então, acostume-se, né, a leitura e interpretação não somente de textos, embora as questões do Enem, normalmente, via de regra, são questões que trazem um texto longo e, portanto, você usa bastante tempo na leitura de questões, e para você não ter que reler novamente as questões, já que elas são longas e a leitura exige bastante tempo, você vai logo sublinhando as palavras importantes. Na primeira leitura que você vai sublinhando, vai destacando as palavras importantes. Isso facilita, certamente, uma possível releitura que você faça do texto, né? Mas, também, a prova de matemática, em especial, ela traz muitos gráficos, tabelas e infográficos. E ler corretamente, interpretar corretamente esses elementos vai lhe trazer e vai lhe possibilitar excelentes resultados na prova. Tá? Portanto, né, com esses aspectos observados, né, certamente você vai ter bons resultados, ótimos resultados. E é isso que nós desejamos a você, né, na sua vida de estudante, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Tá? A partir de hoje, então, nós estaremos dando início a esta série de videoaulas sobre resolução de questões do Enem de provas anteriores, para servir de base para que você se prepare melhor para a nossa prova que está chegando aí, se Deus quiser, em janeiro de 2021. Perfeito? A gente lhe espera aí na próxima oportunidade. Esteja conosco, inscreva-se no canal Master Ferreira, né? Estamos também no Instagram, estamos também com o blog Master Ferreira, né? E certamente você tem aí muitas oportunidades para aprendermos juntos. Avante e sempre juntos vamos em rumo, em direção à vitória. Um abraço a todos.